sua presença e ensinamentos. Convidamos para descerrar a fita inaugural a doutora Ana Primavesi. Convidamos também para inaugurar a placa, no primeiro momento, Dr. Joaquim Silva, diretor, presidente do Ideia Azul e diretor da Domaine de France. Encerrada as placas inaugurais, elas dizem: Auditório Ana Primavesi, inaugurado pela doutora Ana Maria Primavesi em 22 de outubro de 2002. E uma frase de destaque da doutora Ana Primavesi: a mediadora entre terra e homem é a agricultura. Se a tecnologia for acertada, o homem será forte e saudável. Mas se for errada, mesmo produzindo super safras, o homem será fraco e doentio. Ana Primavesi. E agora passamos ao desenlace do laço de inauguração do auditório Ana Primavesi pela doutora Ana Primavesi e doutor Joaquim Silva. Por favor. Está inaugurado o auditório Ana Primavesi. Convidamos a todos para tomarem seus assentos para nós iniciarmos os nossos trabalhos. Por favor. Inovações da agropecuária orgânica de Pedra Azul, Ideia Azul, com os objetivos de congregar diversos agentes interessados e envolvidos com a preservação ambiental e a produção e criação agropecuária orgânica, debater temas prioritários ao desenvolvimento do setor à luz de uma diagnose de campo na busca de encaminhamentos de técnicas e práticas aplicadas ao sistema produtivo. Promover o envolvimento da comunidade agropecuária capixaba com o projeto de viabilização do Polo Avícola Caipira Orgânico de Pedra Azul, Pacopa Azul, e Polo do Milho Orgânico do Espírito Santo, Mais Orgânico. Este evento tem o patrocínio de Domaine de France, Estação Agroecológica e Coque Genética Natural, com o apoio de Ciprel Pré-Moldados, Quimiplan Análises e Consultorias, Banco do Brasil, Prefeitura Municipal de Domingos Martins, Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Nossos agradecimentos especiais à Pousada Recanto da Pedra, Pousada Aracê, Biscoito Kebs e Otacílio Cosa. Agradecemos também aos palestrantes e expositores do seminário pela valiosa contribuição ao evento. Informamos que o evento está sendo registrado em áudio e vídeo para os efeitos dos anais do seminário. Destacamos também que no segundo dia do seminário será consolidada e lida a primeira Carta Agroecológica Ideia Azul, que terá a finalidade de subsidiar o produtor e as diversas organizações e instituições governamentais e não governamentais ligadas à atividade, no planejamento e execução das ações voltadas para o fomento da agropecuária orgânica no Espírito Santo. Sejam mais uma vez todos bem-vindos à Domaine de France, Estação Agroecológica. Passamos à formação da mesa condutora dos trabalhos, onde convidamos para compô-la Dr. Joaquim Ferreira Silva Filho, presidente Ideia Azul e diretor Domaine de France. A conferencista, doutora Ana Primavesi. Doutora Márcia Gelber Salles, palestrante também deste dia. As
As autoridades que se fazem aqui presentes, pedimos a gentileza que tomem os lugares aqui na frente, por favor. Pedimos a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional interpretado pela cantora lírica Natércia Lopes, acompanhada pela tecladista Agripina Freire. Natércia Lopes também ocupa a função de diretora da Escola de Música do Espírito Santo. Dando continuidade aos nossos trabalhos, passamos a palavra ao Dr. Joaquim Silva para a sua manifestação. Senhoras e senhores, colegas, visitantes, inscritos, profissionais, estudantes,
todos aqui presentes, autoridades aqui presentes neste primeiro seminário para o Domaine Ile-de-France, que é uma estação agroecológica que hoje começa a entrar em funcionamento de forma efetiva. Há 3 anos que nós estamos montando essa estação. Para nós é um motivo de muito orgulho dessa ideia fundamental que nos foi dada pelo professor Jacimar Luiz de Souza há 2 anos atrás, quando sugeriu, depois de um projeto, alentado projeto na área de horticultura, ele sugeriu então que nós fôssemos também vetores de uma propagação da agricultura e da agropecuária orgânica no estado do Espírito Santo. E nós então, aceitando esse desafio, resolvemos encará-lo com a maior seriedade, buscando o apoio e buscando a parceria de profissionais, de entidades, instituições da melhor condição técnica, do melhor calibre profissional. E hoje estamos aqui, rejubilados com a presença de vocês e principalmente com este fato e este ato, que é um ato para nós não somente simbólico, mas fundamental, porque marca o startup desta entidade para o mundo externo e com a presença fundamental e com a inauguração também deste auditório, que leva o nome de o ícone, ou a ícone, na verdade, da agroecologia no Brasil e no mundo, que é a professora Ana Primavesi, a quem eu gostaria de reivindicar e até pedir aos presentes uma ovacionada salva de palmas. E para ser bem rápido e também objetivando nós ouvirmos exatamente os palestrantes, além das boas-vindas que nós gostaríamos de registrar aqui com toda a emoção, com toda a vontade de acertar no mundo da agroecologia, nós gostaríamos de registrar que para a gente também se torna de uma importância muito grande, porque neste momento nós estamos também lançando aqui na propriedade um polo avícola para produção de carne orgânica, que é um polo hoje que deverá produzir cerca de 80 toneladas mês de carne orgânica a ser exportada. E nós vamos produzir isso dentro de princípios da agroecologia e da agropecuária orgânica. E nós temos esse desafio, estamos enfrentando esse desafio, não vamos nos arredar dele, até que nós possamos construir e terminar esse projeto. São 30 produtores que se associarão a este projeto numa discussão de qualidade, de produto de qualidade, de excelência, qualidade, produtos todos eles devidamente certificados como orgânicos, tanto os insumos, toda a parte de alimentação dos animais, como o próprio abatedouro que está aqui embaixo da gente, que serão todos devidamente certificados para a produção desse produto orgânico que nós pretendemos, inclusive, alavancar uma parte da economia dessa região, principalmente da região centro-serrana e também do próprio estado do Espírito Santo. Então nós gostaríamos de, mais uma vez, desejar as boas-vindas, bom trabalho neste nosso primeiro seminário, e nós já deixaremos ao final desse evento marcado o segundo seminário, que deverá ser no mês de julho do ano que vem. Nós vamos antecipar e depois vamos fazer de ano em ano. Vamos antecipar para julho, até porque o clima aqui em julho é muito mais agradável. Então nós gostaríamos de deixar essas boas-vindas e agradecer a todos e desejar a todos nós um excelente seminário. Muito obrigado. Neste momento, iremos desfazer a mesa, onde convidamos os integrantes, permanecendo, é claro, a conferencista doutora Ana Primavesi, para tomar assento nas cadeiras reservadas para nós passarmos então ao primeiro evento do dia. Passamos à conferência Sustentabilidade
de Sistemas Agrícolas em Bases Agroecológicas. Convidamos a doutora em Agroecologia, autora de várias obras sobre o tema e consultora internacional em agroecologia, doutora Ana Maria Primavesi, para o início da conferência. Boa tarde. Bom, eu quero primeiro dizer mais ou menos a nossa situação atual. O crescimento da economia este ano foi bastante baixo, 0,14%. Mas o agronegócio cresceu 8,6%. Quer dizer, praticamente toda a renda do Brasil veio do agronegócio. Por isso, eles estão aumentando violentamente justamente esta parte da economia. E nós estamos cada vez mais mecanizando, a tecnologia cada vez mais de conta. Nós temos, por exemplo, tratores na agricultura de precisão, que não tem mais tratorista que andam pelos campos com computador, teleguiados, que fazem a análise do solo e atuam segundo a análise. Nós temos não somente colhedeira de cana e de algodão, mas também já colhedeira de laranja e de café. De certo, de maneira financeira pode ser bastante interessante. Agora, de maneira social, é uma catástrofe. Porque vocês veem que cada vez mais gente perde emprego e cada vez mais gente vai na miséria. E nós podemos edificar uma agricultura em miséria. Nós temos justamente um avanço violento sobre os ecossistemas bastante frágeis, como por exemplo o cerrado ou o semiárido no Nordeste. Como resultado de uma desertificação cada vez mais pronunciada. Eu posso lhes dizer que desertificação não depende do clima, depende exclusivamente da atividade humana. O homem que destrói, o homem que explora o solo, ele não dá nada, ele simplesmente espreme até o último com a tecnologia avançada e depois, quando o solo está salinizado e desertificado, ele abandona. Nós temos hoje uma média de 10 milhões de hectares por ano que estão desertificando. E o grande problema que nós enfrentamos é que a água está cada vez menos. Por quê? Porque pela lavração profunda, pela adubação, pelas monoculturas, pelas máquinas pesadas que circulam pelos campos, a terra está cada vez mais compactada. A água penetra cada vez menos e os rios estão secando. Olha, eu tive agora, na semana passada, um curso em Bahia, e lá apareceu um homem que disse, não, eu sou empresário de uma firma que faz açudes. E nós já fizemos 1.200 açudes para encher um rio. Eu nunca vi que a gente faz açude para encher rio. Eu sempre pensei que a gente tem que ter rio para encher açude. Mas ele está pretendendo o contrário. Mas de qualquer maneira, por exemplo, no Vale do Rio São Francisco, que antigamente era o segundo rio do Brasil, ele está andando agora com 24% do seu caudal. E 1.200 quilômetros de distância não tem mais afluente, acabaram. A parte, por exemplo, que foi no início toda irrigada, especialmente ao redor de Petrolina, hoje dos 120 mil hectares, 130 mil hectares que já foram lá plantados, restaram 80 mil, o resto já salinizou. E agora a agricultura irrigada foi mais para cima, para a região de Xique-Xique, por aí. A nossa agricultura é campeão em poluição.
como nós falamos hoje no almoço, nós não temos mais lugar nenhum no mundo que não seja poluído por agrotóxico. Não precisa de pulverizar agrotóxico. É o suficiente que vocês pulverizem durante o dia. Se pulveriza com máquina puxada a trator, vocês têm mais ou menos 40% do líquido se perde para o ar, vai para os muros e volta como chuva ou como neve. Se faz para a aviação agrícola, são 60%. Então, na média, metade da água com veneno vai para os muros. E o resultado é que nós não temos mais lugar nenhum neste planeta sem agrotóxico. São os pinguins do Polo Sul, os ursos polares no Polo Norte, as baleias no mar, os papagaios no meio da Amazônia, tudo é já intoxicado. Por causa das chuvas, porque é a chuva que traz o agrotóxico. Não precisa ser uma pessoa que vai aplicando lá. E o problema hoje é justamente se uma pessoa faz agricultura orgânica, ela pode garantir que não usou agrotóxico na produção. Mas ela não pode garantir que o produto que ela produz é sem agrotóxico. Porque este aqui vem gratuitamente pela chuva. E a pior ainda, a magnificação biológica, quer dizer, na cadeia alimentícia. E nós temos hoje, por exemplo, o camarão tem 35.000 vezes mais agrotóxico no seu corpo do que a pulverização sobre a cultura possui em concentração. Que ele concentra pela cadeia alimentícia. Nós temos hoje a poluição do ar. No momento, tem uma nuvem de 30 km de grossura entre o Japão e o Afeganistão de poluição, que diminui de tal maneira a entrada de luz solar que a produção cai 10 a 12%. Então, não adianta mais nada. Vocês não produzem por causa disso. Nós temos o aumento do gás carbônico. E neste aumento de gás carbônico, eu vou dizer, mas são os automóveis, são as indústrias e a agricultura tropical. Porque no trópico, vocês não poderiam lavrar. A aração do solo mobiliza a matéria orgânica de tal maneira, mas explosivamente, que dentro de 2 horas vocês têm uma nuvem grossa, 3 metros de grossura, por cima do campo lavrado, e depois vai para onde? Vai para as nuvens, vai para cima, vai para a estratosfera. E lá causa depois o efeito estufa. E como a mecanização, como a destruição dos solos, a destruição das águas, e cada vez pior, nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, ontem já avisaram de novo que está faltando água, então economizando água, e logo em seguida vai ter outro apagão, porque não tem água. E a água simplesmente também não chove. Eu vou mostrar, bom, eu queria mostrar o porquê, mas infelizmente eu estou com transparências e eles não têm um aparelho para mostrar. Mas, pela exploração do solo e pela tecnologia cada vez maior, tem cada vez mais pobreza. Nós temos hoje no mundo 54% da população na miséria. Bom, miséria destrói o solo, e o solo destruído aumenta a miséria. Se nós não fazemos nada contra isso, em 20 anos não vai ter mais água no mundo. Porque a primeira coisa que desaparece é justamente a água. E muita gente, por enquanto, está achando que a agroecologia seria uma alternativa para produzir. Não é.
Olha, eu fui faz uns anos atrás na África, no sul do Saara, do deserto, para estudar justamente como alguns outros agrônomos a desertificação. E quando entramos lá no Ministério de Agricultura de um país, perguntamos pelo ministro. E o pessoal, logicamente, queria saber por quê, o que nós queremos tratar. Disse, nós queremos tratar de agroecologia. Quando nós falamos agroecologia, todo mundo, estava quase uns 30 funcionários, ficaram de pé e gritamos, vamos levar para diante. Eu achei uma coisa muito esquisita. Quando apareceu o ministro, depois perguntamos, me diga o que significa isso. Eu nunca vi uma coisa semelhante. Ele disse, muito bem. Aqui, o deserto está avançando 50 a 70 quilômetros por ano. Então, nós podemos contar nos 5 dedos de uma mão quando o deserto vai ter engolido nosso país. Quimicamente e mecanicamente, não existe nenhuma maneira de parar o avanço do deserto. E muito menos de avançar contra o deserto. A única maneira de parar este avanço é pela agroecologia. Então, nós treinamos os nossos funcionários, e se um funcionário não levanta e grita, vamos levar a frente, ele está imediatamente destituído como traidor da pátria. Porque ele quer que a pátria vira deserto. Então, vocês veem, neste momento, eu compreendi que não é nem de longe uma alternativa. É a única maneira de sobreviver. Porque enquanto está tudo bem, vocês podem escolher que tipo de agricultura vocês querem. Mas quando está começando a ficar crítico, só agroecologia mesmo. E nós justamente lutamos pela sustentabilidade. O que tem de ser sustentável? A sustentabilidade, no espanhol, se faz a diferença entre sustentável e sustentável. Sustentável, mas eles é simplesmente que uma propriedade é mais ou menos autossuficiente, que ele não compra nada de fora, que usa o que ele tem. Mas isto aqui não precisa ser sustentável. Ela pode destruir os seus solos também. E sustentável é justamente que vocês podem continuar de usar o solo durante as próximas centenas e milhares de anos, para que também os que chegam depois de nós ainda tenham possibilidade de plantar em algum lugar a sua comida. Porque se tudo está deserto, não tem mais jeito. Então vocês vão dizer, bom, em algum lugar tem de chover. Chove. Mas o problema é se o solo está muito compactado, a chuva não penetra. A chuva escorre, dá uma enchente violenta e em seguida está seca. E os rios ficam vazios, não entra mais água. Porque a água deve entrar pelo solo no nível freático e depois alimentar os riachos que estão os afluentes do rio. Nós temos hoje rios secos simplesmente por causa da compactação do solo. Nós temos rios secos por causa das terras compactadas. E nós temos rios secos por causa da irrigação. Por exemplo, no Colorado, na Flórida, o Jordão, na Israel, o Rio Ganges, na Índia, o Mendoza, na Argentina. Estão esgotados pela irrigação. Os últimos 120 até 200 quilômetros não tem mais água, porque a irrigação já usou tudo. De modo que, se nós queremos continuar a plantar a nossa agricultura, e hoje a irrigação não está ainda tão grande, nós temos hoje mais ou menos 5, 6% da terra irrigada. Se nós queremos irrigar mais, temos que ter água. Sem água não vai se irrigar. E o manejo da água é justamente básico. E
aí está o grande problema. Ele precisa a conscientização do agricultor. Não precisa tecnologia. O agricultor tem de compreender que a sua terra tem de ser permeável. Permeável que faz poro, e poro precisa de matéria orgânica. Ele precisa também florestas para que chova mais frequente, porque se dá uma tromba de água e depois está um mês sem nada, também não é suficiente. Então nós precisamos de chuva mais mansa, mas melhor distribuída. E esta chuva justamente depende da floresta. Eu posso lhes dizer uma coisa, que todo mundo diz, nós não temos desmatar para abrir fronteiras agrícolas. Muito bem, vocês podem plantar mais. Mas quanto mais o vento entra, tanto menos as colheitas produzem. E nós temos justamente metade da produção, nós perdemos pelo vento. E em casos, em clima semi-árido, são 1/3 só fica ainda para colher. O resto, a água, toda a umidade, o vento leva. Então, pelo vento, nós perdemos no mínimo metade de nossas colheitas. Quer dizer, se eu tenho 100% da área desflorestada, sai no mesmo produção, mesma quantidade de produto, que quando tenho metade da área com floresta. Só que quando tenho metade da área com floresta, eu vou colher muito melhor, porque o clima está mais ameno e não fica tão quente. Nós precisamos justamente a conscientização que sem matéria orgânica não se produz, nem quimicamente, nem organicamente. Claro, a química normalmente acha, não, nós podemos empecar e pronto, não precisa de matéria orgânica, porque matéria orgânica é só adubo em forma orgânica. Não, não é. Aí está o grande erro da nossa agricultura. Todo mundo acha composto é empecar em forma orgânica. Mas não é. Composto é já meio decomposto. No trópico não é muito mais favorável do que simplesmente palha. E ele está, em primeiro lugar, alimento para a vida do solo. E aí começa um outro problema. Se é alimento para a vida do solo, e a vida do solo está muito programado para determinadas substâncias, então se tem uma monocultura, não produz. E tem os 3 grandes enigmas aqui no clima tropical, como a mata mais frondosa do mundo consegue crescer na terra mais pobre do mundo. Como uma terra completamente esgotada pela agricultura, que não tem mais quimicamente nada dentro, se eu abandono ela, em 8 a 10 anos, ela está rico de novo, e produtivo de novo, de onde vem? De onde vem os nutrientes, se não tinha mais nada? E se a matéria orgânica é tão importante, por que em monocultivos ela não produz? Por quê? Por exemplo, no cacau. Nós temos o cacau, ele tem uma camada de 8, 10 centímetros de folhas, e o cacau está doente e não produz bem. Por quê? Aí está que nós temos pouco a pouco começar a compreender a natureza. E todos 3 têm um fator em comum. É a microvida diversificada. Se vocês perguntam, por exemplo, um seringueiro, um castanheiro, ele vai dizer, é muito complicado de coletar as castanhas ou de coletar a borracha, porque as árvores são muito distantes um do outro. Porque na mata nunca tem mais que 3 pés de uma espécie por hectare, para garantir a biodiversidade. Se agora vem os super inteligentes e arranca toda a mata fora e planta monocultura, agora, de repente, a cultura está cheia de doenças e a fertilidade fantástica do solo se foi. Olha, eu tive uma vez na Rio Grande do Norte, e lá o usineiro me disse, olha,
se eu roço a minha capoeira, eu colho facilmente 120, 130 toneladas por hectare de cana. No próximo ano, eu já boto MPK e colho ainda 80, 85. E no terceiro ano, eu boto adubo químico e boto nematicida e colho 30 a 35 toneladas. O que eu faço com esta porcaria de terra? Eu disse, olha meu senhor, a terra não é porcaria, senão nunca conseguiria produzir 120, 130 toneladas por hectare. Porcaria e a tecnologia que o senhor usa para trabalhar a sua terra. Esta aqui não é adequada, é uma tecnologia de clima temperado. Vocês acham que, por exemplo, Deus fez tudo certo para os americanos do norte e tudo errado para o Brasil? Não fez. Ele fez tudo certo também para o Brasil. Só que o brasileiro está querendo utilizar a tecnologia lá da América do Norte, do clima temperado, e isso não funciona no trópico. Nós temos justamente aqui mais um problema, é o solo e a matéria orgânica. Matéria orgânica, todo mundo diz, é bota MPK, não precisa de matéria orgânica. Olha, até o nosso Papa em Química Agrícola, que era uma revolta na Universidade de Piracicaba, ele publicou uma revolta. Ele é o número 1 de Química do Solo no Brasil. Ele publicou agora faz uns 3 ou 4 meses um artigo que diz sem matéria orgânica MPK também não faz efeito. Então ele pouco a pouco está entendendo que não é isso. De outra maneira, eu falo como agricultor orgânico, muitas vezes ele me diz, olha, eu não consigo um produto melhor, porque com 40 toneladas de compost por hectare, eu acrescenta nada mais do que metade do MPK que meu vizinho está utilizando. Disse, olha meu filho, esta conta não está certa. Porque a matéria orgânica, em primeiro lugar, não é nutriente. A matéria orgânica, em primeiro lugar, nutre a microvida. E a microvida que lhe está mobilizando os nutrientes. Hoje nós fomos, por exemplo, no campo e olhamos, tinha plantas aqui de brócolis, por exemplo, que estavam pequeninos, que não queriam crescer. A gente aventurava muita coisa, talvez estava água demais, talvez estava um mato que prejudicava, nada disso. O problema era que as raízes estavam todos virados em 4 centímetros, quer dizer, mal plantados. E a matéria orgânica foi lá em 15 a 18 centímetros e a raiz estava em 4. E se desencontraram completamente, não entraram. Nós arrancamos pé de café. O café que recebe matéria orgânica na cova, ele ficou na cova, não saiu fora. Ele estava dentro da cova. Agora, enquanto se fez, por exemplo, 3 ou 4 vezes por ano uma adubação química, ele ainda sobrevivia mesmo com doenças. Mas quando pararam com isso, ele simplesmente morreu porque não podia se mais sustentar, porque estava dentro da cova, não tinha saído da cova. Então, por que não sai da cova? Muitas vezes vocês plantam, por exemplo, alface, plantam repolho, ele não produz porque ele fica dentro do substrato da bandeja, não sai. Por quê? Ou aqui, o grande problema é esse, que todos os solos brasileiros, quase todos, estão muito deficientes de boro. E sem boro, a planta não sai da cova. Ela fica dentro da cova, porque aqui na matéria orgânica ela encontra um pouco de boro. E depois não tem mais a possibilidade de sair porque está fraca demais. Então, aqui o problema, justamente para a planta não permanecer na cova e não permanecer no substrato, é justamente colocar um pouco de boro na sua terra, senão não funciona. Olha, nós tínhamos um agricultor lá em São Paulo, perto de Mogi, e o homem estava certificado pela biodinâmica.
pelas normas, era tudo 100% certo. Ele estava cada ano colhendo menos, que ele já vendia as bandejinhas de produto dele no supermercado, com um panfleto junto que dizia: produto orgânico é menor, mais feio, menos saboroso, menos, não sei, estavam uns 5 ou 6 pontos que estava menos, mas não tem agrotóxico. E nem isso é verdade. Então disse: você está louco. Ah, mas o produto está cada vez pior. Cenoura deste tamanho, couve-flor assim, do tamanho de um punho. Então é miserável tudo. Eu disse: bom, o problema seu não é isso. Mas o problema, ele estava com uma super irrigação. Eu disse: por que você irriga tanto? Ah, se não irriga dia e noite, tudo murcha. Está errado. Então arrancamos as plantas e as raízes tudo só 3 a 4 centímetros. Mas a terra estava boa, não justificava isso. Disse: bom, vamos cheirar uma vez a terra. E se a gente cheira na terra, vai cheirando se tem uma decomposição anaeróbia ou não. E era horrível. Cheirava de ovo podre. Tá, obrigada. Cheirava de ovos podres e cheirava de pântano. Eu disse: olha, aqui tem gás sulfídrico, aqui tem gás de metano, e a raiz foge disso. Então, a raiz ficou em cima da superfície onde não tinha nutrientes, onde estava tudo lavado pela irrigação, e a matéria orgânica que ele colocou, seu composto, estava tudo lá embaixo, em 40 centímetros. Aí está o problema, porque a raiz não consegue aproveitar, ela está prejudicada por sua matéria orgânica, em lugar de aproveitar. Então vamos fazer o seguinte: vamos botar matéria orgânica na superfície, simplesmente planta, depois bota seu composto. Ah, não dá, porque se eu colocar aqui, as raízes vão ficar todas na matéria orgânica na superfície e não vão para baixo também. Disse: bom, a raiz, primeira coisa que ela faz, ela procura bolo. Puro porque este aqui tem de ajudar para o transporte dos produtos fotossintetizados para a raiz. Então vamos colocar boro também aqui. Nós colocamos na terra mais arenosa 8, menos arenosa 12 kg de ácido bórico por hectare. Como resultado, que as plantas cresceram como nunca antes. Cresceram de tal maneira que não somente o supermercado me perguntou o que nós fizemos, mas também os vizinhos, que eram todos agricultores convencionais, que tinha caçoado do homem por causa dos produtos miseráveis que ele colhia, agora viraram todos orgânicos porque querem também produto tão bom. E vocês veem que o problema não é orgânico não funciona, mas a gente está levando orgânico como se fosse simplesmente químico. E não está se dando conta o que está fazendo. Por isso não funciona. Se você tem uma colheita mal, pergunta a raiz. A raiz vai dar a resposta. Por exemplo, hoje fomos lá numa terra que o homem nunca lavrou. Então a gente disse: bom, pela lavração você estraga a sua terra, porque sempre vira a terra que não resiste à chuva para a superfície e aí vai compactando. Este homem nunca fez isso. Mas o problema, a gente via logo em seguida que a terra estava sendo queimada, apesar de que ele não lavrou. Porque não tinha ar no solo. E as minhocas estavam enroladas em bolinhos pequenininhos, porque sofriam da falta de ar e de falta de alimento. Então, se isso ocorre, então vocês só precisam olhar para o solo. O que o solo diz, o que a planta diz. E tanto a raiz como o solo vão informar você o que está errado. Então, a gente sempre vai achar, por exemplo, outro dia foi um plantador de repolho que me disse: olha, eu estou plantando 12 anos repolho e sempre colhi bem. Este ano errou tudo. Por quê? Nós fomos lá fora, a primeira coisa que a gente faz, arranca uma raiz
e constatou que as raízes todas em 4 centímetros iam paralelo, embora que o solo estava bem agregado, não tinha razão. Aí me deu um estalo e disse, olha, você colocou suas bandejas no chão? Sim, coloquei, porque este ano os cupim comeram lá o madeiramento dos meus suportes, e como já estava na época de plantar, botei no chão. Disse, pois é, aí você perdeu a sua colheita. Porque as raízes saíram abaixo dos furos, porque se não tem ar e se não tem luz, a raiz sai. Ela não fica dentro. Sai. E eles acharam que a raiz esteja grande, fora a judiação de cortar a raiz, plantaram com as raízes assim, não desviraram mais. Continuavam andando assim. Aí ele perdeu a colheita. Então vocês veem, pela raiz, vocês sempre sabem o que aconteceu e por que não funciona. Então, são 2 coisas que vocês têm de fazer. Perguntar a raiz e perguntar o próprio solo. Então, o solo vai dizer e a raiz vai dizer o que está acontecendo. Infelizmente, a nossa agricultura orgânica não é natural. A agricultura orgânica simplesmente troca um químico por um orgânico. E não só isso. Muita gente, por exemplo, tem fábricas que estão fazendo composto de lixo urbano. E o lixo urbano é de quê? De hortaliças e de frutos criados com agrotóxico. Então, os agrotóxicos estão todos lá dentro. E se você nutre a planta desde de pequenininho, sempre só com agrotóxico, no fim ela tem mais agrotóxico no fruto ou na verdura que você teria pulverizando com agrotóxico. E já 2 vezes, uma vez um navio de frutas de Bahia e outra vez um navio de frutas de São Paulo, voltaram justamente por causa disso. Porque dizem, olha, os seus produtos têm muito mais agrotóxico do que qualquer produto que foi tratado com agrotóxico. Porque vocês usaram lixo urbano com agrotóxico. Então, não é simplesmente porque não é um sal químico que agora é orgânico. Não. E o grande problema é que vocês têm de ver o inteiro. Nós chamamos de ecossistema. Quer dizer, é um sistema, nós não dizemos ecofatores. E se vocês tratarem só de fatores, um florzinho que não pode ser arrancado, de uma árvore que não pode ser plantada, cortada, de um bicho que não deve ser matado, isso não é ecologia. Isso é aqui um sistema como eles chamam em São Paulo, de ecologia de florzinhos. Não é ecologia verdadeira. Na ecologia verdadeira, eco quer dizer lugar. Então, eu trato de todos os fatores de um lugar. E a primeira coisa, eu tenho de intercorrelacionar a massa orgânica em cima com a vida embaixo. Se eu queimo, naturalmente a vida já mora de fora. Se eu planto monocultivo, a vida está mal nutrida, porque eu vou sustentar, vamos dizer, 8 ou 12 diversos micróbios. E o resto vai morrer de fome. Porque eles estão muito programados para uma substância. E bactérias têm, por exemplo, só um único enzima. E com este único enzima só comem uma substância. Se esta substância não existir, morre. E eu vi uma vez uma fotografia muito interessante, que foi uma larva que comia num arrozar. Quando eles terminaram que este arrozar, algumas larvas migraram para um arrozar vizinho. Mas este arrozar vizinho era em terra nova e não tinha problema nenhum. Aí eles andaram um tempinho, não acharam nada para comer, porque as enzimas deles não prestavam para isso. E no fim, algumas estavam com tanta fome que comeram alguma folha, se presta ou não presta para eles comerem. Como resultado, que
com ácido lático a gente pode fazer o animal permeável, não que a gente pode ver. Aí estava da boca até o rabo, estava tudo cheio com pedacinhos triangulares da folha que eles não conseguiram digerir e morreram de indigestão. Então não é que a lagarta está aqui, a tracinha está andando lá no vizinho porque ele não cuida. Não, não é isso. A planta está disposta de receber. E se a planta não está disposta, morre de fome porque não pode comer. E se nós comemos agora plantas doentes, também o homem não pode ser com saúde. E nós temos muito problema com a saúde de crianças, especialmente. E se, por exemplo, falta lítio, dá depressão, até suicídio. Se falta cobre, dá crianças com centro motor subdesenvolvido e nascem paraplégicas. Se falta zinco, as crianças não têm o potencial de permanecer durante o dia raciocinando, porque o zinco ajuda a descarregar o gás carbônico dos glóbulos vermelhos. Agora, se falta zinco, não descarrega bem, descarrega uma parte. Então, ele vai sempre com pouco oxigênio para o sangue, para o cérebro está mal oxigenado. No momento que a criança começa a se movimentar, o oxigênio é pouco e ele simplesmente apaga. Eles fizeram um ensaio na China com 1.400 crianças que eram tomadas de débil mental. Quando receberam zinco, recuperaram todos, não tinha mais nada. Só que eles vão ter a vida toda tomar 1 ou 2 vezes por ano um pouco de zinco para manter o nível que eles precisam. E aqui a agroecologia, muita gente acha que é uma tecnologia agrícola. Não, não é só uma tecnologia agrícola. É um modo de viver. Tudo tem de mudar. E eu não posso simplesmente mudar a tecnologia se o resto tudo fica igual. Então, ele está ambientalmente, economicamente, socialmente, ética, política, cultural, tudo tem de mudar, senão não funciona. Então, vamos dizer ambiental vai o solo. Então, solo e ambiente, vocês não podem separar. Muita gente diz, a agricultura não pode destruir o meio ambiente. Mas em meio ambiente destruído, a agricultura vai pior. Não funciona bem. Então, os dois não podem ser separados. Vocês têm que colocar juntos. E nós temos que proteger os cultivos. Os cultivos precisam de água, então não podem ter vento. O vento pode levar até 750 milímetros de chuva por ano. Quer dizer, se uma região onde chove 1.200 milímetros, se leva 750, temos de repente uma região com suficiente chuva é semiárida. E nós temos até um deserto com 2.500 milímetros de chuva no sul da África. Ele é deserto com tanta chuva. Por quê? Porque o solo está compactado e o resto o vento leva. Então, por favor, vocês não pensem que tudo aqui vocês estão sacrificados pelo clima, pelo não sei o quê. Não. A maior parte é culpa do próprio homem. A economia, hoje, a atividade econômica só é virada para o lucro. Tem de dar dinheiro. Não cuida se a pessoa tem para comer. Ele não cuida, ao contrário, que a planta está com saúde, ao contrário. A economia ganha com plantas doentes e com homens doentes, porque ele vende, a indústria química vende muito, mas muito mesmo, pela doença das plantas e dos homens. E
nós temos justamente aqui o alimento tem de ser não simplesmente usar para especulação, mas tem de ser usado para nutrir a população. E se a população não está bem nutrida, vai destruir o resto do povo. E se destrói, tanto rico como pobre, de repente não vai ter mais nada para comer, porque dinheiro não se come alimentos. Nós temos a parte social. Hoje, a pessoa simplesmente pensa na agroindústria e descarta a pobreza. Mas os dois destroem do mesmo jeito o sonho, tanto a pobreza como a agroindústria. Então, eu não posso ter nenhum simplesmente funcionando de maneira industrialmente, nem posso ter a pobreza. Então, a agroindústria ainda cria pobreza, cria muito pobreza, porque, por exemplo, quando nós começamos com nossa agricultura mecanizada e com adubos químicos, e especialmente herbicidas, foram expulsados os trabalhadores e pequenos agricultores. Eles foram para as favelas e aí a pobreza. E no campo também, por exemplo, grande quantidade de nordestinos pobres que vêm para São Paulo, na esperança de ficar aqui rico, mas também lá não chove dinheiro. Então o problema é a pobreza destrói, mas destrói violentamente. E se o homem ainda baixa da pobreza para a miséria, ele não pensa mais em produzir, porque não tem mais tempo para produzir. Ele não pode esperar 2 ou 3 meses para produzir alguma coisa para comer. Ele tem de comer hoje, porque amanhã talvez os filhos já começam a morrer. Então, ele não é mais produtivo, ele só consome. E nós temos aqui justamente o pobreza também que destrói pela queima excessiva de campo. Nós temos no Nordeste e Norte, os pobres queimam até 5 vezes por ano. Eles queimam com isso toda a matéria orgânica, a terra fica cada vez mais dura, o pasto fica cada vez mais pobre, porque só conseguem se manter as plantas que crescem aqui apesar do fogo, e são plantas que estão pouco apetitivas, pouco nutritivas, os melhores todos somem, não tem mais nada. E nós temos a ética, que são as virtudes humanas. O homem tem de produzir com alguma responsabilidade também para seus filhos. Enquanto o homem tem filhos, ele não tem o direito de simplesmente destruir o meio ambiente para ele ficar no momento mais rico. Ele tem de pensar também no filho, no neto, no bisneto que vai nascer e que também tem de comer. Então é uma certa responsabilidade que o homem tem de ter. Sem responsabilidade não dá. E ele tem de respeitar o próximo. Ele não pode simplesmente passar por cima dele. Por exemplo, a agroindústria agora está colhendo laranja com máquina. E são milhões de colhedores de laranja que agora vão para onde? Então tem de ter alguma responsabilidade também com o próximo. Não é possível simplesmente de mecanizar, destruindo os solos e destruindo o próximo também. E nós temos aqui a liberdade praticamente acabou e o consumismo está vigorando. Mas o consumismo da maneira que existe hoje acabou com toda a tradição. E até o ponto que está já de uma maneira grotesca. Por exemplo, eu estava outro dia lá em plantações de dendê na Colômbia. Eles me disseram, olha, 27% das mudas morrem o broto.
ele simplesmente apodrece. E eles procuravam fungos, procuraram não sei o que, cada um diz que o outro fungo ataca, mas o problema não era este. Eles simplesmente desprezaram as experiências dos seus antepassados, dos seus pais, porque eles acharam que estão muito mais inteligentes, muito mais adiantados. E os pais tinham colocado nos seus tendizeiros e coqueiros saia. Simplesmente saia. Ah, mas isso é uma superstição, isso não funciona. E era mesmo. Era a falta de cloro. E quando perguntei aqui, plantadores de coco no Brasil, eles disseram, não, são 27%, aqui já são 42% que morrem. E os pais sabiam disso, os pais botaram sal. Mas o filho, que estava muito mais avançado, não colocou mais sal. E aí morreram as mudas. Então vocês veem que não é tudo que os pais fizeram por experiência e bobagem. Eu vou lhes contar uma história também. A gente acha, ah, mas os meus pais eram analfabetos, eu estudei. Muito bem, estudou. Mas será que está mais inteligente por causa disso? E tem uma história muito interessante que acho que é bom de lembrar. Que foi um sacristão na igreja de São Paulo, em Londres. Ele era muito correto, muito eficiente. Ele fez todos os casamentos, enterros e batismos, nunca esqueceu nada. Estava tudo funcionando bem. Mas um belo dia o padre dele se aposentou e veio um outro padre e chamou ele e disse, olha, eu estou escutando que você é analfabeto. Comigo não fica analfabeto aqui na igreja. Ou você aprende agora em 3 meses ler e escrever, ou você está fora. Agora o homem disse, olha, se em 45 anos não aprendi a ler e escrever, em 3 meses também não vou aprender. Então me considera despedido. E foi embora. Mas quando foi na rua, ele foi pegado pelo desespero. O que faço? Eu tenho filhos, eu tenho mulher, eu tenho casa, eu tenho compromissos. O que eu vou fazer agora? Lá na Inglaterra não existia salário de desemprego nem nada. Simplesmente acabou. Aí ele estava desesperado e dizia, olha, eu nunca na minha vida fumei, mas agora preciso um cigarro. Foi procurar uma tabacaria e não achou. Nem nesta rua, nem na outra, nem no bairro. E finalmente chegou em casa e a mulher disse, e agora, o que vamos fazer? Ah, eu vou abrir uma tabacaria. Porque, de certo, tem outra gente também que está desesperado, que procura um cigarro. Então, mas você nem entrou numa tabacaria uma vez na vida, você nem sabe como é cigarro, você nunca fumou. Não, mas eu vou abrir. Tá. Abriu, tinha muito sucesso mesmo, porque tinha muita gente também que procurava um cigarro. E aí, no fim dos 2 anos, estava com 14 tabacarias em Londres. Ele andava só de uma para outra e pegava o dinheiro e levava no banco e botava numa poupança. Aí o gerente falou para ele, olha, por que você não faz uma aplicação um pouco mais lucrativa, sempre só na poupança? Disse, eu não entendo nada de aplicações. Ah, mas eu faço para você. Eu faço toda a papelada e você só assina. Porque você, olha, você é o meu empresário mais bem sucedido do meu agente do banco. Pois ela disse, mas eu não posso assinar, porque não sei. Nunca assinei nada. Aí o gerente disse, mas, homem, você já imaginou o que você seria se soubesse ler e escrever? Sim, senhor, eu sei. Eu seria sacristã na igreja São João. Então vocês veem, por favor, se uma pessoa não sabe ler e escrever, não é pior que outra. Ele não aprendeu este ofício, pronto. E a experiência que ele tem pode ser muito valiosa. Nós temos
temos justamente a parte de política também, que temos de controlar a conservação dos solos. Hoje, infelizmente, não temos política agrícola, temos simplesmente política de produzir e exportar. Exportar de qualquer jeito, mas política para manter o solo não existe. E a parte cultural, é justamente, nós temos hoje só o consumismo, não tem sustentabilidade. Nós queremos consumir, nós queremos gastar. E com isso, nós não conseguimos absolutamente nada. Ao contrário, eu criança, embora que nós temos um Ministério de Ensino e Educação, não recebe mais educação, e recebe um ensino muito bom, onde está treinado com alguma profissão. Mas educação se tem de fazer da criança mesmo. Porque a gente diz o que Joãozinho não aprendeu, João aprende nunca mais. E este é justamente a educação e não o ensino. Ensinar, você pode, uma pessoa de 100 anos ainda ensinar alguma coisa, mas para uma pessoa já adulta, de 18, 20 anos, não pega mais educação. Já está mal educado e não é educado. E a educação é justamente a formação do ser humano. Não é o treino de uma profissão. É o próprio homem que está sendo desenvolvido. O seu espírito, as suas virtudes, os seus valores humanos, isto que é educação. Este aqui, infelizmente, hoje praticamente não existe. Por isso temos todos estes criminosos e toda esta violência, porque não funciona. Vocês podem ver que, por exemplo, uma vez eu recebi um e-mail da Índia. Foi um professor lá de uma universidade que me perguntou: você acredita que a violência humana, urbana, é resultado da decadência do solo? Bom, no início eu pensei, bom, os indianos estão pensando demais. Estão aqui filosofando e desenvolvendo ideias que não estão muito próprias. Mas depois eu pensei, bom, os Vedas romanos já diziam: somente num corpo sadio mora uma alma sadia. E o corpo hoje não é mais sadio. O corpo não está sadio porque nós comemos uma alimentação absolutamente inadequada. Está tudo cheio de agrotóxicos, com valor biológico muito baixo, com falta de muitos nutrientes que tem lá dentro. Então, sadia não é. Então, o corpo também não é sadio. Se o corpo não é sadio, a alma também não está sadia. Pronto. Então, eu só mandei o e-mail de volta, sim, acredito. É a decadência do solo que tem uma boa culpa na violência urbana. Não é simplesmente que agora a juventude desandou. Não. E aqui nós temos justamente a nossa agroecologia, e depende da visão holística, vocês têm de ver o inteiro. Então eu tenho de, por exemplo, manejar o mato para ter a biodiversidade acima do solo, para ter a biodiversidade embaixo do solo, para ter a mobilização dos nutrientes. Nós temos hoje já livros muito bons que justamente explicam de que maneira, de onde as bactérias mobilizam. E olha, a maior parte das bactérias e fungos mobiliza nutrientes simplesmente de sílica, de areia. Não precisa mais nada. Mas eles têm de viver, têm de ser bem nutridos. Aí está o segredo da mata amazônica. É a biodiversidade em cima e a biodiversidade embaixo.
E esta biodiversidade na agricultura, claro, a agricultura de qualquer maneira vai diminuir a biodiversidade. Nós não vamos plantar tantas plantas como antes. Mas eu não sei se vocês se lembram ainda, por exemplo, os antigos. Bom, isto já faz uns 50 anos atrás, mas eles plantaram milho, feijão, abóbora, mandioca, tudo misturado, num campo só. E não tinha doença e colhiam bem. Depois começaram com monocultura e entraram as doenças. Por que queriam monocultura? Justamente porque o problema foi que a indústria química norte-americana, depois da Segunda Guerra Mundial, estava indo à falência, porque não tinha mais para onde vender todos os venenos que tinham produzido durante a guerra. Aí tinha a ideia fabulosa de abrir a agricultura para a indústria química. E hoje a agricultura está praticamente em falência. E no trópico hoje, nós temos naturalmente uma produção baixa, porque a tecnologia que nós utilizamos não é para clima tropical. Por exemplo, a terra bem limpinha. Eles têm a terra limpinha lá no norte, não tanto pela concorrência das plantas para água, para luz. Luz é ridículo que tem uma concorrência. Água é solo somente se tem menos que 5% de argila. Lá pode ter a concorrência por água. E por nutrientes pode ser, mas normalmente não é, porque o nutriente ele está mobilizado pela microvida. E quanto mais plantas tem aqui, tanto mais diversa vai ser a vida. Agora, tem naturalmente plantas que não se gostam. E se a gente tem uma planta que não se gosta com outra, por exemplo, o funcho, não gosta nenhuma outra hortaliça a não ser o coentro. Todas as outras ele ataca e baixa a colheita. Ou se vocês têm, por exemplo, feijão e cebola e alho, não dá. Os dois se odeiam e a feijão baixa a colheita de cebola e alho a metade. O girassol e batatinha, os dois não deixam crescer nenhum ou outro. Eles fazem isso por aerossóis. Eles produzem substâncias químicas e estas substâncias químicas evitam o crescimento do outro. Agora, isso sempre vai existir. Mas, em princípio, nós temos de começar a manejar os nossos índices. Claro, tem culturas que não posso deixar. Por exemplo, na soja, no feijão, eu não posso deixar índice por causa da colheita. No milho não tem problema. Se o milho uma vez tem uma altura de 1 metro, 1,20 m, eu posso deixar até capim crescer. Não vai prejudicar nenhum. Ao contrário, vai ajudar. Então, depende naturalmente do cultivo. Ou se vocês plantam hortaliça, normalmente não se prejudica pelo índice. Pode ser um ou outro índice que está prejudicial, mas isso vocês têm que descobrir. E o grande problema nosso é justamente o solo desnudo, a falta de matéria orgânica. Lá no norte, por exemplo, para decompor a matéria orgânica, eles levam 6 a 20 anos. Ele não se decompõe. Aqui, em poucos meses, em poucas semanas, está tudo decomposto. Então, é um sistema diferente. Eles têm, por exemplo, um tipo de humus, a humina, que pode se conservar durante 3.000 anos no solo. Que a nossa matéria orgânica, se você passa um arado, um mês mais tarde não tem mais nada. Se foi. Então, por isso, não podemos arar muito o nosso solo. Nós temos de ver que começamos a mobilizar o solo por raízes e não por instrumentos. Porque as raízes não arejam o solo assim de vez, e eles também deixam matéria orgânica, deixam substâncias orgânicas no solo. Nós temos a proteção contra o aquecimento, justamente, que temos de ter, e a proteção também contra o impacto da chuva.
olha lá, metade ou mais que metade das precipitações caem por neve. Então, mansinho, mansinho. Aqui não. Aqui desaba chuva mesmo. Então a terra fica estragada, os agregados ficam destruídos, se formam camadas duras, a raiz não penetra mais, e aí começa todo o nosso problema. Então, muitas vezes, por exemplo, vocês têm embaixo matéria orgânica, ou NPK, ou o que for, acima tem uma camada dura e a raiz está lá em cima. E não alcança nem adubo químico, nem adubo orgânico. Então, por isso, a primeira coisa que vocês têm de fazer é abrir a terra e para olhar o que está acontecendo. Se alguma coisa não está bem, vamos olhar. Porque não tem ninguém que pode dizer para vocês o que está acontecendo. Tem que ver mesmo. Nós temos uma aração muito profunda. E até está encomendando lá a 40, 45 centímetros para colocar o calcário. Para quê? Se a terra está boa, o calcário migra no mínimo meio metro quadrado. Se a terra está ruim, piora a terra ainda com este tipo de lavração. E o calcário, posto para corrigir o solo, ele endurece o solo. Nós temos lá no Rio Grande do Sul, na região de Sant'Angelo, 40 anos depois de fazer essas supercalagens, a terra está ainda dura. Não conseguiram ainda recuperar completamente. Então, vocês veem, nós não precisamos um pH de 7. Nosso pH tropical é 5,6 a 5,8. Se nós temos este, é suficiente. E mais uma coisa, por exemplo, lá no norte, eles precisam de muitos nutrientes. E tem. E por quê? Nós temos muito nutriente lá, porque a absorção de solo neutro e de clima frio é muito complicado. Por exemplo, potássio, se está menos que 15 graus, já não se absorve mais. O nitrogênio de um solo neutro e no clima frio, está 3 a 4 vezes menos a absorção do que aqui no trópico, o solo ácido e clima quente. Então, tudo funciona diferente. O solo, o clima, a luz, tudo. Então, não podemos simplesmente transferir a tecnologia. Lá a gente não vai produzir bem, vai sempre produzir menos. E se nós vemos a nossa mata virgem, produz 5 vezes mais que clima temperado. E as nossas culturas produzem 3 vezes menos, graças à tecnologia que nós utilizamos. E a falta de matéria orgânica, lá, eles queimam a matéria orgânica porque se eles deixam de 3 ou 4 anos, uma vez apagam no campo, é mais que suficiente para manter, senão eles morrem abaixo de matéria orgânica. Aqui não. Aqui em 6 semanas já às vezes está tudo decomposto. E a falta de vida do solo lá é permanente porque é muito frio. Aqui não, aqui a vida está explosiva. Se vocês passam uma máquina no solo, a vida vai aumentando explosivamente, a matéria orgânica vai se decompondo numa vez só, e depois começa todo o nosso problema de compactação. A calagem de correção é absolutamente uma besteira aqui. Porque nós não precisamos um pH 6, 8, 7. Nós precisamos um pH só 5, 6 a 5, 8. E nós precisamos calcário como nutriente, mas não para corrigir. Porque nós temos, por exemplo, alumínio tóxico, manganês tóxico, ferro tóxico? Por quê? Porque a terra não tem ar. E, por exemplo, na Embrapa de Rio de Janeiro, lá na Serropédica, eles primeiro tentaram de corrigir manganês tóxico com 3, 4 toneladas de calcário por cada mol de manganês. Depois descobriram se eles colocaram matéria orgânica e a terra começava a se agregar e de fazer poros.
manganês tóxico sumiu. Então, ele é só tóxico, esses elementos, quando a terra está anaeróbia, quando não tem ar. Então, o problema é a matéria orgânica e não colocar aqui 3, 4 toneladas de calcário para cada mol de alumínio, ferro ou manganês. Então, está completamente errado a visão que nós temos. Lá no norte, eles fazem como eles entendem, mas aqui no sul, isso aqui não funciona. Nós temos um desequilíbrio de nutrientes muito forte por NPK. Por quê? Porque lá no norte, eles têm uma capacidade de troca no seu solo que vai de 500 para 2.200. E nossa vai de 10 a 70. Então, o nosso solo é diferente, muito. Não é pior por causa disso. Mas é um outro sistema, é um outro ecossistema. E justamente aí não adianta de agora quer botar mais NPK porque foi removido pela cultura. Porque os micronutrientes vão ser tão pouco que no fim a NPK desequilibra tudo. Por isso a pessoa disse, se coloca nitrogênio, aumenta a colheita, mas aumenta muito mais ainda as pragas. Então aí está, porque falta micro, e aí está outro problema que nós não enxergamos bem. Se vocês consideram os nutrientes, a planta já precisa no mínimo 45 nutrientes para se nutrir bem. Agora, se eu coloco só 3 e os outros 42, vão andar no mínimo, porque todos os nutrientes são proporcionais. E se, por exemplo, todo mundo conhece a curva de produção, eu aumento, por exemplo, o fósforo, e a curva vai subindo e depois vai descendo. Por quê? Cada vez mais fósforo, cada vez menos produção. É o problema que agora, num certo ponto adiante, falta zinco. Então o fósforo não faz mais efeito. Por exemplo, o nitrogênio, de um certo ponto em frente, falta cobre. Se eu aumento o potássio, de um certo ponto em frente, falta boro. Então, aí está o nosso problema. E eles têm muito mais nutrientes no solo do que nós temos, porque o solo deles tem 30, 40, 50 centímetros, o nosso tem 30, 35 metros. Então a planta não vai até a rocha. Lá a planta está grudando na rocha e tira de lá seus nutrientes, aqui não. E então o desequilíbrio de nutrientes é violento. Eu posso dizer que esse desequilíbrio vai da planta para o animal e vai para o homem. E, por exemplo, eu tenho uma... Bom, a mulher vive ainda criança também, mas tinha uma vizinha que justamente estava com uma criança que, a partir de 3 meses, começou com uma anemia. Ele levou no médico, o médico dizia, ele é ferro. E quando ele dava ferro, a criança estava quase morrendo de tanto vômito e diarreia. E aí foi, cada vez que tentaram, não dava certo. Até quando a criança estava com 8 meses, eu perguntei à minha vizinha, olha, o que você espera? Que a criança fica bobo? Porque se o cérebro está com anemia, o cérebro nunca está bem oxigenado. E se o cérebro sempre recebe pouco oxigênio, não vai desenvolver. Então, vocês têm de fazer alguma coisa. Ah, mas a gente tenta, mas não dá certo. Eu disse, olha, de gente não entendo, mas eu sei, se este aqui fosse um bezerro, eu iria dar cobalto. Pergunta se é pediatra. Então eles foram no pediatra, perguntaram, e o pediatra disse, bom, dá cobalto, dá vitamina B12. Deram, numa semana mais tarde a criança mudou. Conseguiu de tomar ferro, perdeu a sua anemia e tudo se organizou. Então hoje vocês nunca compram mais ferro sem cobalto, porque já sabem agora que se o cobalto falta, o ferro não faz efeito. Então isso aqui está tanto na planta, como no animal, como no homem. É sempre a mesma proporção. Aí a famosa trofobiose do charuçu,
que ele diz justamente a vida em função da alimentação. Então, o que eu dou para a planta, ele vai mostrar. E nós tínhamos, por exemplo, o caso também de um plantador de crisântemo, e o homem dizia, olha, eu não sei o que faço. Eu estou todo dia fungicida. E eu estou com tanta ferrugem que não tem nenhuma folha que nasce sem ferrugem. Eu vou perder toda a produção de 5 estufas de 1.000 melões. Aí eu disse, olha, eu não tenho nenhuma ideia de crisântemo, procurei nos meus livros e achei finalmente um autor que disse que talvez falta iodo. Disse, olha, nesta altura, se iodo faz efeito bom ou efeito ruim, para você faz no mesmo, porque você vai perder a sua cultura, você só pode ganhar, vamos tentar. Nós colamos 5 milímetros de iodo por cada estufa de 1.000 metros. Este iodo era iodo comercial, compramos estes frasquinhos de iodo, 10%, acho. E olha, aconteceu um milagre. Nenhuma folha estava mais com ferrugem. Embora embaixo estava graúdo de ferrugem, em cima não tinha mais nada. Então a ferrugem não passou. Porque agora a folha tinha o nutriente que estava faltando. Este é o grande problema, eu não posso mostrar, mas primeiro substância fotossintetizada para chegar para dentro de uma proteína. E para cada processo precisa uma enzima. Sem enzima o processo dura 2, 3 horas. Com enzima 1 a 2 minutos. Então para apressar precisa uma enzima. Este enzima é muito específico, mas ele precisa de um ativador. E o ativador é um mineral. Se o ativador faltar, se o mineral não está aqui, a enzima não funciona. O processo não se realiza, muito devagar, e vai acumulando substância, esta substância na folha, e como ela acumula cada vez mais, a partir de um determinado ponto, entra agora ferrugem, bactérias, insetos, conforme a enzima que eles têm para se aproveitar desta substância. Então, a planta não é atacada por alguma doença simplesmente porque o vento trouxe aqui esporos do fungo, por exemplo. Não. Porque o inseto estava no campo do vizinho. Não. Ele veio porque achou uma substância que a sua enzima podia utilizar. Se não acha esta substância, não faz nada. Então, todo mundo me perguntou, neste caso dos crisântemos, iodo mata ferrugem? Não. Mata não. Mas ele permite um processo químico para não acumular esta substância que foi utilizado por este fungo para comer. Então, esta substância praticamente não existe. Existe, mas por muito curto tempo sempre. E não acumula. E nós temos pouca biodiversidade, que é uma catástrofe no trópico, e nós temos variedades inadequadas para nossos solos. O grande problema, especialmente da agricultura orgânica, que eu preciso variedades adequadas para o clima do solo. Se vocês plantam verduras que foram criadas na Holanda, na Itália, na América do Norte, são condições completamente diferentes que nós vamos encontrar aqui. O resultado, se vocês colocam aqui um composto muito bom, o composto pode e não pode ser o suficiente para manter a planta com saúde. Por quê? Porque o composto só pode ter o que você acha aqui na região. E o que os solos de aqui da região podem fornecer. E não acham isso que os solos lá na Holanda ou na América do Norte podiam fornecer.
Então, a necessidade destas plantas vai ser muito diferente o que você pode oferecer. Por isso, por exemplo, uma planta pode ser com saúde, com matéria orgânica, mas normalmente não é. Justamente porque não é adaptado ao solo e ao clima. E aí temos que começar de novo de criar variedades adaptadas, senão não vai dar certo. Eu queria só ainda mostrar para vocês a diferença entre agricultura simplesmente orgânica e agroecologia. A orgânica, igual à convencional, considera fatores. Ela não procura os ciclos e sistemas. Ela usa agroquímicos. A orgânica não usa exatamente agroquímicos, mas ele usa outras substâncias também menos tóxicas, vamos dizer. E nem isso aqui é muito bom, porque, por exemplo, usa calha sulfocálcica. E um professor lá em Jaboticai disse, olha, eu mato ácaro e provoca cochonilha com sulfocálcico. Então ele não ganha muita coisa, depende agora do gosto do agricultor, se gosta mais de ácaro que cochonilha, não? Nós temos na produção de composto, caldos e tudo assim, se eu preciso de caldos diferentes, biofertilizantes, não sei o quê, porque a planta está fraca. O que tenho de fazer é de fortalecer a planta, de fornecer os nutrientes que ela precisa e não tratar com diversos caldos. Então, na agroecologia, nós não tratamos diretamente a planta, só no último caso. Nós tratamos primeiro o solo. E, por exemplo, na Austrália, se ataca um fungo, se ataca uma praga, a primeira coisa que eles perguntam é o que eu fiz de errado com o meu solo. Então, chamam os vizinhos e todo mundo dá o seu palpite agora o que está errado com o solo. Abrem o solo, olham o que aconteceu e só depois eles passam uma vez um agrotóxico para controlar o problema e colher. Eles não colocam simplesmente de 4 em 4 ou 5 em 5 dias algum caldo, qualquer coisa, como aqui faz na agricultura orgânica, porque eles estão tão acostumados de constantemente combater alguma coisa, que não sai mais desse santo combate. E este calque a combate mostra que a planta não tem saúde. Ou o agricultor está viciado em caldinhos, ou a planta está doente. E nós temos justamente aumento de pragas e doenças também na agricultura orgânica, porque eles esgotam seus solos e não cuidam do solo. E 95% das agriculturas orgânicas têm solos ruins. Eles não cuidam do solo. Então, o principal é o solo. E para manter o solo produtivo, vocês têm de ver aonde colocam sua matéria orgânica. E se estão com dúvida, coloca e depois de uma semana cheira no solo. Se o solo cheira fresquinho e gostoso, estava bom. Agora, se o solo tem um cheiro podre e nojento, então vocês sabem que está fundo demais. E normalmente no trópico não deve ser nunca abaixo de 15 centímetros. E quanto mais superficial, tanto melhor. Nós temos justamente o valor biológico, o valor nutritivo da planta, tanto no convencional como na simplesmente orgânica, é baixo. Ela só vai ser alta se o solo está recuperado. Se o solo está ruim, não pode contar com. E se o valor biológico é bom ou mal, vocês podem ver justamente se a planta está atacada ou não. Se a planta está com saúde, se não ninguém ataca, o valor biológico é o máximo. Se ela está atacada por uma doença ou um inseto, porque o valor biológico não está completo. E na agroecologia não tem receita. Na agroecologia tem conceitos. Eu posso lhe dizer, eu tenho, por exemplo, passar cálcio
como nutriente. Agora, como você vai passar outro assunto? Eu posso lhe dizer, a terra tem de ser coberta. A terra tem de ter lá um quebra-vento. Como você vai fazer? Tanto faz. Planta, por exemplo, de vez em quando, uma fileira dupla de milho, outra planta guandu, outra deixa simplesmente o capim no pasto para fazer a quebra-vento para a parte que está roçando. Cada um faz como pode. E eu não posso ter combate de erosão, eu tenho de evitar erosão. Erosão existe somente onde a terra está dura. Se a terra não está compactada, não tem erosão. Então, se aparece erosão, porque a proteção da terra é insuficiente. E se nós necessitamos, por exemplo, 4.000, 5.000 calorias por dia para poder viver e trabalhar, porque o produto está baixo. Se o produto está bom, se o produto está nutritivo, eu não preciso. Bom, aqui infelizmente não dá para mostrar, mas o ciclo da água. A água evapora do oceano, forma nuvem, vai chovendo, deve agora infiltrar no solo, encher o nível freático, nascer de fontes e nascentes, fomentar os rios e termina no mar. Agora, se tem enchente, porque o solo está impermeável. Então, o problema não são agora a retificação dos rios, barragens e coisas semelhantes. O problema é simplesmente conscientizar o agricultor que estava maltratando sua terra. Infelizmente, não dá para mostrar para vocês, porque está muito longe, mas eu tenho fotografias do fundo de uma represa que foi feito faz 25 anos e agora a cidade que foi lá inundada está hoje toda fora. Porque não tem no sul do México. Porque simplesmente, como a represa apareceu, trouxe bem-estar para a região, todo mundo veio lá e começava a derrubar o mato, queimar as pastos. E em 25 anos eles destruíram a terra de tal maneira que o rio acabou de água e a represa está vazia, completamente, está tudo em cima. Então, quando a gente vai lá, tem a impressão, olha, daqui é um sítio arqueológico. Não é. É simplesmente uma represa que não tem mais água. E eu vou mostrar aura de milho normal e com saúde. E no lado da esquerda tem um milho que foi tratado somente com a matéria orgânica. Ele está melhor que outro que estava só químico. Mas não era suficiente, porque o milho não era uma variedade da região, mas era um híbrido que foi produzido em outro lugar. Então a matéria orgânica melhorou um pouco a saúde dele, mas não conseguiu de fazer. Você me mostra esse. Não conseguiu justamente uma planta completamente sadia. Este aqui é um feijão. No lado direito, o feijão está já 6 vezes tratado com agrotóxico. Está uma confusão de áurea, não tem nada de certo, porque a planta é doente. Ela está doente quando é atacada por fungos e insetos. Porque não é o fungo e inseto que faz a planta doente, ela está doente. No meio você vê uma áurea normal. É a folha que vocês podem ver, a planta está com saúde. E no lado esquerdo também foi uma planta que foi simplesmente não uma planta, nós estamos numa área bem maior, tratado com composto, mas que não era suficiente. Justamente porque a variedade não era da região. Então, por favor, vocês não imaginam que composto vai produzir de qualquer maneira plantas sadias. Eles são melhores que sem composto, claro.
mas não são ideais, porque sempre pode ainda faltar alguma coisa. E esta coisa que falta é justamente tem de ser recuperado de qualquer maneira. Nós podemos botar, por exemplo, micronutrientes ou qualquer coisa, para justamente conseguir plantas sadias. Então, por favor, agroecologia é um sistema totalmente diferente. Eu não estou substituindo um fator, mas eu estou trabalhando especialmente com o solo e o melhoramento do solo. E o que mais pode informar é a raiz. E, por exemplo, um baiano me dá uma definição muito interessante. Ele disse, não, agora compreendi que a raiz da planta é a caixa preta dela. Então, ela dá a informação que a caixa preta de um avião dá, é a raiz que dá para vocês. Então, por favor, vamos começar de perguntar a planta e perguntar o solo que está errado. E com isso, vamos poder produzir produtos muito mais nutritivos, com mais saúde. E no momento que temos plantas, variedades adaptadas, vamos ter também uma saúde perfeita da planta. Bom, é isso que queria falar para vocês. Então, muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos a contribuição da doutora Ana Primavesi e, nesse momento, passamos a palavra ao doutor Joaquim Silva, presidente Ideia Azul, para sua manifestação e encerramento desta conferência. Nós agradecemos a doutora Ana Primavesi por esta brilhante conferência que a todos encantou e, como não poderia deixar de ser, trazendo a agroecologia nacional, local e internacional, seus brilhantes ensinamentos, e também aproveitar a oportunidade para homenagear a professora, a doutora, com uma placa do Domaine de France e do Ideia Azul, que eu gostaria de lê-la rapidamente, que é o primeiro seminário Ideia Azul sobre agroecologia aplicada. Homenagem à doutora Ana Primavesi, cuja vida é um exemplo teórico e prático na luta por uma agricultura em harmonia com a natureza. Muito obrigado, doutora Ana Primavesi. Eu gostaria também de oferecer uma pequena lembrança dos produtos orgânicos da nossa propriedade. Morango orgânico, mel orgânico e cenoura orgânica. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir à professora Ana Primavesi que nos permitissem, nós vamos fazer o encerramento dessa conferência, nos permitisse, além de participar conosco rapidamente do café, que a senhora tem um compromisso fora do Estado, nos permitisse de tirarmos fotos ao lado de Vossa Excelência durante esse café, ok? Muito obrigado. Apenas sugerindo, nós temos aqui um pano de fundo, o cartaz do seminário que pode ser usado, né? Mas está liberada toda a área, ok? Fica à vontade. A placa, o cartaz, tudo. Muito obrigado. Convidamos a todos neste momento, então, para o café orgânico do Domaine, por 15 minutos.